Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e vamos continuar então a instalação da interface gráfica no Linux. No vídeo passado nós instalamos o sistema de janelas, o X Window System, e agora vamos instalar um gerenciador de janelas e ambiente de desktop. Na verdade vamos instalar mais do que um. Tá? Então mãos à obra. Vou começar limpando a tela e agora eu vou começar direto a instalação de alguns gerenciadores de janelas e ambientes de desktop, tudo ao mesmo tempo. Então eu vou dar um apt get install. E agora eu vou selecionar os gerenciadores de janelas e ambientes de desktop que eu quero instalar. Bom, eu quero instalar o GNOME. O nome é clássico. Então eu vou instalar o GNOME. Se eu escrever GNOME, eu quero instalar também o ambiente de desktop XFCE. Então eu escrevo XFCE, a versão mais atual é a versão 4. Então XFCE 4. E também quero instalar um gerenciador de janelas mais simples que é o Fluxbox. Então é só escrever Fluxbox. Então nessa instalação eu vou instalar esses três pacotes. Você pode instalar um só se você quiser, dois deles. Pode instalar outros, Blackbox, o ASWM, o KDE, etc. Nesse momento eu vou instalar esses três caras e depois eu vou mostrar como adicionar outros ambientes de desktop. Beleza? Então, só dá um Enter. Agora ele vai baixar um pouquinho de arquivos. Por isso que é importante você ter o DVD, né? Senão você tem que baixar coisa pra caramba da internet. E se a sua internet não tiver uma velocidade razoável, pode demorar bastante tempo. Bom, ele está lendo loucamente aqui do DVD os pacotes no momento. E eu vou. Bom, agora eu vou aguardar enquanto ele faz a instalação desses pacotes todos, desses ambientes de desktop, tá? E desse gerenciador de janelas. E vou dar uma pausadinha no vídeo, daqui a pouquinho eu volto para a gente prosseguir, para a gente inicializar essa interface gráfica, verificar qual os gerenciadores de janelas padrão em uso e aprender a dar uma configuradinha básica inicial nesses pacotes. Então, já volto. Prontinho, pessoal. Finalizamos a instalação dos gerenciadores de janelas e ambientes de desktop. Parece que foi rápido, né? Mas na verdade levou mais de 25 minutos aqui no meu computador. Então prepare-se porque é um pouco demorado esse processo, ok? Bom, agora é testar. Tá? A gente pode testar de duas formas. Eu posso mandar um comando startx. Deixa eu limpar a tela aqui. Posso mandar um startx para já inicializar a interface gráfica a partir daqui, ou simplesmente reiniciar o computador, tá? E reiniciando o computador ele vai mostrar para mim o gerenciador de sessão que permite escolher qual interface gráfica eu vou utilizar. Como a gente também está falando de gerenciador de sessão, então eu vou utilizar essa segunda técnica. Eu vou reiniciar esse computador e aí a gente vai ver o gerenciador de sessão e poder escolher entre essas interfaces que a gente instalou, o GNOME, o XFCE4 e o Fluxbox. Então, vou reiniciar a máquina e a gente vai trabalhar então. Deixa eu te dar um "-R". Now. Então prontinho, reiniciei a máquina. Tá? Aparece aqui o nosso gerenciador de sessão do Debian. Aparece já o meu usuário. Tá? Aqui eu tenho o botãozinho Outro. Escolho uma conta diferente. Então se eu clicar aqui em Outro, posso colocar um outro usuário qualquer, usuário Fábio, usuário Boson, etc. Cancelar. Posso iniciar a minha sessão também. Legal? Bom, então eu vou voltar aqui e colocar o meu usuário, Boson Treinamentos, colocar a minha senha e vou iniciar a minha sessão. Primeira vez que a gente está logando na interface gráfica, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com os itens. Não vou explicar agora programas, aplicativos, interface gráfica, porque não é esse o foco. O foco era só instalar a interface gráfica. Tá? Vou fechar aqui esses dicas e truques. Muito bom. Excelente. Vou fazer o seguinte, o menu XFCE, ele entrou com o XFCE. Tá trabalhando aqui com o ambiente desktop XFCE. Vou fechar isso aqui. Vou abrir um terminalzinho. Muito bom, vamos fazer o seguinte, eu vou instalar um aplicativozinho agora chamado WMCTRL, tá? Que é um programinha que permite verificar qual gerenciador de janelas está em uso. Então eu vou simplesmente dar, deixa eu logar como root aqui,
Então, apt-get install wmctrl, tá? Vou instalar esse pacotinho. É rapidinho, esse é um pacote pequeno. Deixa ele fazer a instalação pra gente. E aí eu vou utilizar esse programinha. Limpar a tela, wmctrl-m. Tá aí. É isso que eu estou usando aqui, o XFWM, né, o gerenciador Window Manager do XFCE, versão 4. Tá? Então essa é a interface que você está vendo agora no momento. Beleza? Muito bom. Então você acabou de aprender como instalar um gerenciador de janelas e um ambiente de desktop aqui no Linux. Tá? Deixa eu limpar essa telinha aqui. Bom, pessoal, uma coisa interessante é que a gente carregou aqui o ambiente de desktop XFCE 4. Mas você deve lembrar que nós instalamos outros ambientes de desktop, como o GNOME e gerenciador de janelas como o Fluxbox. Se eu quiser carregar esses caras aqui, né, em vez de utilizar o XFCE, utilizar o GNOME, por exemplo, como é que eu faço? Então, vou fazer o seguinte, vou fechar esse terminalzinho aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui embaixo em sair. Eu vou encerrar a minha sessão atual. Assim a gente vai voltar para a telinha do gerenciador de sessão. Tá aparecendo aqui o gerenciador de sessão. Quando eu clico aqui em cima no nome do meu usuário, Boson Treinamentos, que é o único usuário que eu tenho no momento, aqui na parte inferior da tela, você tem as opções de configuração, né? O idioma, país, etc. E aqui tem padrão do sistema. Clicando nessa setinha, ele mostra para você as interfaces que você tem. Padrão do sistema, no caso, por enquanto é o XFCE. Você também tem o GNOME e o Fluxbox. Então, se você quiser efetuar o logon com uma interface gráfica diferente, é só selecionar. Vamos ver, por exemplo, a cara do Fluxbox. Então, eu seleciono o Fluxbox e boto minha senha aqui. E aí é só fazer o logon. Então, tá aí, carregou. Né? Veja que foi bem diferente aqui no esquema. Esse aqui é o Fluxbox, bem diferente do que a gente viu anteriormente. Monitor, camada, esconder, barra de ferramentas, etc. Tá? Aplicativos aqui, botão direito na tela, ele mostra os aplicativos, os shells, bash, dash, sh, etc. Gerenciador de janelas, né? Reiniciar, reconfigurar, estilos, configuração, etc. Tem bastante coisa interessante aqui. Emulador de terminal, vamos abrir um emulador Xterm aqui. Ele abriu aqui no cantinho. Vou digitar de novo aquele comandinho wmctrl-m. Agora ele mostra lá, name Fluxbox. Tá? Então a gente está usando esse gerenciador de janelas. Tá? Vou fechar aqui, vou fazer o seguinte. Vou sair, dar um exit, voltar aqui para a minha telinha do gerenciador de sessão e vou selecionar o GNOME para mostrar a cara do GNOME. Para a gente ver os três que a gente instalou, tá? E poder encerrar essa etapa. Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá, o GNOME já é bem diferente, né? Tem aqui esses ícones do lado esquerdo e os menus ficam aqui em cima, na parte superior da tela. Tá? A gente pode abrir aqui em acessórios no terminalzinho, como root. E dar um wmctrl -m, tá lá, name metacity. Veja que importante isso aqui para você aprender. Nós nos logamos utilizando o ambiente de desktop GNOME. Só que o ambiente de desktop GNOME está usando no momento o gerenciador de janelas Metacity. Tá? Esse é o gerenciador de janelas. Então, isso aqui é para mostrar bem a diferença entre o que é um gerenciador de janelas e o que é um ambiente de desktop. Então, o ambiente desktop é o conjuntão, é esse gerenciador de janelas, mais todos esses aplicativos que você está vendo aqui. E tudo isso conectado ao sistema de janelas X-Windows System que nós instalamos no outro vídeo. Beleza? Então, esse aqui é o ambiente de desktop GNOME com o Metacity. Beleza, pessoal? Muito bom. Então é isso aí, vamos encerrando por aqui esse vídeo. Agora você já sabe instalar a interface gráfica no seu sistema. Tá?
Nós vamos ter aí no próximo vídeo de instalação, eu vou mostrar como instalar um outro gerenciador de sessão. No momento a gente está utilizando o gerenciador de sessão GDM3. Tá? Como é que eu faço para saber qual gerenciador de sessão eu estou usando? Você dá o comando cat /etc/x11, x maiúsculo, /default display manager. Aí ele fala, você está usando o user sbin GDM3, esse cara aqui. Então aquela telinha de logon que aparece é o GDM3. Eu vou mostrar no próximo vídeo como instalar o XDM e o KDM também. Assim você vai ficar com 3 display managers para você poder escolher, ok? E o display manager é o software que te dá a opção de escolher qual interface gráfica vai ser carregada. Então isso é o assunto do nosso próximo vídeo, falar sobre o gerenciador de sessão. Enquanto isso, espero que você tenha gostado e aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.